Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cine Game Show. Eu sou o Pinguim e no vídeo de hoje vamos falar de um game que tem suas origens em um dos maiores clássicos da literatura e que seu sucesso foi tamanho que acabou ganhando a alcunha de spin-off ou, em outros termos, a derivação de O Senhor dos Anéis. Neste vídeo, vamos adentrar a grande região de Mordor em busca de vingança e respostas sobre um misterioso fantasma do passado. Sejam bem-vindos ao Middle-earth: Shadow of Mordor. Middle-earth: Shadow of Mordor, ou Terra-média: Sombras de Mordor, é um jogo desenvolvido pela Monolith e distribuído pela Warner Bros. Seu ano de lançamento foi em setembro de 2014 para as plataformas PlayStation 3 e 4, Xbox 360 e One e Microsoft Windows. O desenvolvimento do jogo contou com uma equipe de peso. Dirigido por Michael The Player e roteirizado por Christian Catamessa, que também foi roteirista do aclamado Red Dead Redemption, o jogo constitui de forma fidedigna o universo e ambientação criado por J.R.R. Tolkien. O caos existente, criaturas perigosas e todo o designer que brota no imaginário fortificado com aquela ideia que temos desse universo, ficam ainda mais vivos com a supervisão de Peter Jackson, o mesmo diretor dos filmes da saga O Senhor dos Anéis. E aqui conseguimos ver de forma bem clara as influências buscadas nos filmes e a maneira de como esse diretor enxergou esse mundo fantástico. Contudo, apesar de esses nomes estarem atrelados ao desenvolvimento do jogo, na época do anúncio a receptividade não pareceu tão boa quanto esperada. Esse fato é justificado no histórico de jogos baseados nas obras de Tolkien, onde eram pouco convidativos e considerados pela comunidade como jogos ruins ou entediantes. E acreditem, a lista é bem longa. Mas após o lançamento, ao contrário do que era previsto, Shadow of Mordor surpreendeu tanto em história quanto em jogabilidade, garantindo assim o prêmio de melhor jogo do ano. Ademais, o game conquistou tantos fãs e vendeu tanto que ganhou uma versão com o subtítulo Jogo do Ano, contendo melhorias gráficas e os conteúdos extras lançados, sendo estes as DLCs Lord of the Hunt e Bright Lord. Cronologicamente, o jogo se passa depois das aventuras do Hobbit, Bilbo Bolseiro e os anões que vão em direção à Montanha Solitária e antes da destruição do Anel em Senhor dos Anéis. Ainda que o jogo apresente diversas referências e menções das histórias, é importante destacar que os personagens e a própria trama não existem no universo criado por Tolkien. Nesse sentido, podemos então dizer que essa história possui vínculo e até possível relação com a versão criada por Peter Jackson nos cinemas, e não com a obra original, mesmo essa também servindo de inspiração. No jogo, acompanhamos dois personagens que tiveram os seus destinos cruzados. O primeiro deles é Tylon, personagem cuja perspectiva desenrola a jornada e as descobertas. No início da história, ele perde a esposa Ioret e o filho de Rael, que são usados em um ritual macabro onde o intuito era invocar o Lorde Elfo. Tylon também é assassinado nesse ritual, no entanto ele não morre, ficando entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A partir desse acontecido, conhecemos nosso segundo personagem, Celebrimbor, um elfo que só vai ter o seu nome revelado posteriormente. Assim como Tylon, ele também está preso entre a vida e a morte, mas sem um corpo físico e sem se lembrar de quem é e o que foi no passado. Tendo essas premissas, os dois decidem unir forças com o objetivo de conseguir vingança e respostas sobre o passado. E essa união, que é de modo bem literal corpo e espírito, por assim dizer, reflete diretamente na jogabilidade e nos atributos que cada jogador dá ao personagem. Acessando o menu do jogo, você encontrará as opções Exército de Sauron, onde é possível você conhecer seus capitães, chefes e suas funções no exército, e caso você consiga informações de outros membros, também é possível saber sobre suas fraquezas e sua localização. Armas e runas,
com os subitens espada, arco e adaga, onde é possível vincular novas habilidades e outras melhorias às respectivas armas, aprimoramentos, onde é possível atualizar os atributos que competem ao Guardião Tylon e ou ao Espectro Celebrimbor, apêndices, onde se encontram itens colecionáveis e outras informações sobre a trama, por fim, opções de jogo e sair da partida. O game também dispõe de um sistema de moedas que você gasta para ganhar novos atributos e habilidades. Aqui, essa moeda é chamada de Miriam. Derrotar inimigos, encontrar colecionáveis, realizar missões principais e secundárias ou derrotar inimigos em grupos, todos esses feitos e alguns outros, além de proporcionar experiência, também garantem Miriam. Conhecimento é outro fator de grande importância que infere diretamente na dificuldade do jogo e na progressão da história. Obter informações de inimigos é crucial nos combates e para que você saiba mais da trama e dos mistérios que cercam cada personagem. Nesse sentido, o jogo te obriga a ter certa cautela e ser estratégico utilizando o cenário e as fraquezas dos orcs a seu favor. Morrer para qualquer orc que seja, mesmo aquele inimigo que parece muito fraco, pode dar a ele certo nível de importância e até mesmo fazer dele um grande desafio. Isso se deve ao sistema Nemesis, grande elemento que faz de Shadow of Mordor um diferencial nos games. O sistema funciona da seguinte maneira: o exército de Sauron é formado por capitães e chefes. Caso você morra para um capitão ou chefe, eles sobem de nível e ganha mais destaque no exército. Caso você morra para qualquer outro orc, além de ele ganhar destaque e um lugar como capitão ou chefe, quando você o encontra novamente, ele vai se lembrar da batalha que travaram. É um sistema inteligente que traz muita dinâmica ao jogo e é muito importante, mas que pode acabar se tornando um problema para os jogadores menos experientes, visto que ele melhora os atributos dos inimigos. Além desse sistema, o jogo também dispõe de outras mecânicas que auxiliam o jogador, como por exemplo, um mapa onde aparecem os diversos objetivos, um minimapa que mostra a localização em tempo real e ícones no mapa onde mostra as missões centrais, as missões secundárias, onde encontrar colecionáveis, plantas de curas e outras informações. Também, dependendo da distribuição de pontos dadas aos personagens pelo jogador, outros sistemas podem ser usados, como assassinatos brutais furtivos, finalizações e drenagens de espíritos, o que faz com que cada campanha proporcione diferentes experiências e desafios. Apenas tu poderias realizar tal arte, Celebrimbor. Celebrimbor. O maior ferreiro da Segunda Era. Eu ouvi as histórias, mas... Eu lembro o meu nome agora. Moldei a história da Terra-média. Eu criei os Anéis do Poder. Uma das coisas que me levou a jogar Shadow of Mordor, sem dúvida, foi a sua relação com O Senhor dos Anéis. Por se tratar de um épico que me fez apaixonar por aventuras fantásticas, saber um pouco mais sobre esse universo alimentou ainda mais a minha curiosidade sobre a Terra-média e os mistérios que existem em suas raízes.
Talvez, para aqueles fãs mais viscerais dos livros, o jogo pode não agradar e os motivos já foram explicitados. A história se aproxima mais dos filmes que necessariamente da obra original, e reflete diretamente a adaptação e os conceitos estabelecidos pelo diretor Peter Jackson. Em relação à experiência de jogo, este também apresenta fatores que pode dividir opiniões. Se por um lado o sistema Nemesis pode acabar dificultando para os iniciantes, para os veteranos o jogo pode parecer fácil e deveras repetitivo. Uma vez que o jogo se resume em coletar informações e executar inimigos, depois de certo tempo de jogo, as características de ação, plataforma e estratégia acabam se perdendo e sendo pouco útil na exploração. No entanto, apesar de trazer pontos discutíveis, Sombras de Mordor é um daqueles jogos que te faz gastar longas horas sem que você perceba, seja na história que te envolve e faz querer buscar vingança junto com Tylon e descobrir mais sobre o passado de Celebrimbor, seja na própria aventura e nas batalhas travadas com os orcs. De todo modo, o jogo possui seu mérito por permitir aos jogadores poder fazer uma visitinha à Terra-média e experienciar os perigos e as maravilhas que um dia brotaram na imaginação de Tolkien, um dos maiores literatos que conseguiu imortalizar o poder de um anel. Obrigado por assistir mais esse episódio aqui do canal. Se você curte nosso conteúdo e gosta do que a gente produz, se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. Isso irá nos incentivar e ajudar a crescer a nossa comunidade. Te vejo no próximo vídeo e até lá!